Automobile, um oferecimento Firestone, o pneu oficial do campeonato. Comercial Belfitas, o seu distribuidor 3M. Locacity, a sua locadora de automóveis. Speed Peças, HG Nakata para toda Minas Gerais. E Jornal Clube Motor, um veículo com toda velocidade. Bom dia, amigos de automobile. Você aqui em Belo Horizonte deve estar gostando muito do nosso programa. E hoje nós trazemos para você um pouquinho do Campeonato Paulista e também como está o Campeonato Brasileiro de Marcas. Vamos às matérias? Campeonato Brasileiro de Marcas, um oferecimento Alpi Veículos. Quem busca desempenho sai na pista da Alpi. O autódromo de Jacarepaguá, cercado por montanhas, banhado em muito sol e varrido por uma suave brisa do mar, foi o palco para a 8ª etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos, também conhecido como Copa Shell. A segunda prova deste ano no Rio de Janeiro gerou muita expectativa, pois poderia definir o campeão da temporada. Duas duplas chegaram à penúltima etapa praticamente empatados na pontuação. Toninho da Mata e Gunnar Vollmer, campeões do ano passado e líderes do atual campeonato, mantinham uma pequena vantagem de pontos sobre os cariocas Andreas Mateis e Ricardo Cossack, que sempre andam bem em Jacarepaguá, um circuito que é quase o quintal de suas casas. Andreas, por exemplo, deu a receita de como utilizar melhor os pneus em Jacarepaguá, uma pista cujo asfalto é particularmente abrasivo. Eu acho que basicamente existem 3 formas de você fazer o pneu aguentar no Rio. A primeira é um bom acerto no carro. A segunda é você poupar o carro, os pneus, principalmente na primeira bateria. E, em última análise, se os pneus gastarem demais na primeira bateria, você parar no box entre uma bateria e outra e passar os pneus de trás para frente, ou seja, fazer o rodízio, e aí largar do box para a segunda bateria. Ingo Hoffmann, um dos favoritos para a prova do Rio, estava muito feliz com a conquista do seu tetracampeonato na categoria Stock Car, competição que ele também participa e foi o grande líder esse ano no campeonato. Mais um título importante na minha carreira. O tetra ninguém tem na Stock Car, o Paulão era tri empatado comigo, agora eu estou na frente dele, inclusive na contagem de títulos. Fiquei muito contente porque a equipe Teba mudou de preparador para esse ano, nós mudamos para o Gibe, para o Maurício, a equipe fica em Cascavel. E é uma equipe super competitiva, eu ganhei muitas baterias esse ano. Estava na frente em outras baterias quando tive problema de câmbio, quer dizer, realmente esse ano nós dominamos de todas as formas o campeonato. E novidades para o ano que vem? Em termos de Stock Car, não tem nada definido ainda em termos de equipe, em termos de patrocinador da minha equipe, por causa da situação financeira do país. Mas a categoria ela deve ter grandes melhorias no ano que vem, porque foram contratadas pessoas da área de marketing que vão tratar da comercialização do evento agora. E eu acho que pela primeira vez na categoria se tomou a decisão certa de contratar gente da área de marketing para cuidar de toda a parte promocional e comercialização do evento. Eu acho que deve ser um bom campeonato Stock Car ano que vem. E com relação a marcas, como é que vocês estão aqui nesse ano? Esse ano nós estamos concorrendo com o Escort, motor CHT, o motor antigo. E eu acho que de uma certa forma nós estamos fazendo um milagre com esse carro, porque esse Escort com esse motor antigo, que é o motor do Renault antigo, nós estamos conseguindo disputar muitas provas junto com os líderes do campeonato, junto com os líderes das corridas. Nessa etapa aqui no Rio nós não fomos bem na classificação, vamos largar em 10º. Eu acho que não temos muita chance de fazer uma grande corrida, porque, como eu disse, nós estamos fazendo milagre com o Escort. E o pessoal vai melhorando, não tem mais de onde tirar e agora a tendência é começar a andar para trás. Andreas Mateis e Chico Serra largaram juntos na primeira fila e disputaram lado a lado a freada da curva 1. O carioca saiu na frente e já era o líder quando os carros entraram no retão. Na primeira passagem pela curva sul, o primeiro acidente da prova. Ao
passarem pelo boxe, a ordem era Matheus, Serra, Toninho da Mata, Gomide, Amadeu e Negrão. Solto na liderança, Andreas começou a se distanciar, preocupado em estabelecer uma boa vantagem para facilitar o trabalho de seu companheiro na segunda bateria. Enquanto isso, Serra tinha dificuldades em manter o segundo lugar e acabou ultrapassado por Gomide no final do retão. As disputas eram muito fortes e, de vez em quando, sobrava alguém, principalmente numa curva veloz como a sul. A cada volta mais distanciado, Matheus seguia firme na liderança. O segundo lugar também não apresentava disputa e Gomide mantinha, com tranquilidade, o seu trem de corrida. Se entre os ponteiros as posições estavam definidas, o mesmo não se podia dizer do pelotão intermediário, onde os duelos aconteciam a todo instante. Nas últimas voltas, Gomide perdeu rendimento e seu carro já não aparecia entre os primeiros colocados quando chegaram para a bandeirada. O vencedor foi Andrés Matheus, com Chico Serra em segundo e Amadeu Rodrigues em terceiro. No intervalo entre as baterias, a entrada do boxe fica fechada e os carros param na própria pista. É o momento da troca de pilotos e de informações sobre o estado de cada veículo. Na largada da segunda bateria, Ricardo Cossack pula na frente e assume o comando. Sua liderança, entretanto, dura pouco, pois é ultrapassado por Ingo Hoffmann no final do retão, ainda na primeira bateria. Na primeira passagem em frente aos boxes, Ingo é o ponteiro e Ricardo o segundo. Preocupado, seu companheiro Andrés Matheus acompanha atentamente a corrida do muro dos boxes. Mas Cossack não deixa Ingo fugir e mantém boa distância para a Fiat de Valtinho Travalini. Se conseguir preservar essa situação, a vitória estará garantida. Na metade da bateria, o terceiro lugar é ocupado por Paulo Quinan, companheiro de Amadeu Rodrigues, e em quarto vem a Fiat da equipe Alpi, pilotada por Valtinho. Lá na frente, os dois ponteiros continuam sempre juntos. Cossack não se arrisca uma ultrapassagem, pois não é necessário, preferindo seguir Ingo e vencer a corrida. Enquanto isso, no pelotão intermediário, as disputas continuam se sucedendo, e os acidentes também, dando trabalho às equipes de socorro e aos bandeirinhas. Sem maiores alterações entre os líderes, Ingo Hoffmann recebeu a bandeirada em primeiro, com Ricardo Cossack colado à sua traseira em segundo e Gur Navorma em terceiro. O resultado da oitava etapa da Copa Shell apontou a vitória de Andrés Matheus e Ricardo Cossack, com Fábio Greco e Ingo Hoffmann em segundo, Toninho da Mata e Gunnar Vollmer em terceiro, Amadeu Rodrigues e Paulo Quinan em quarto e Danusa Palhares do Rio de Janeiro junto com Jorge de Freitas em quinto. Com este resultado, as posições da liderança do campeonato se inverteram, mas o título continua indefinido e só será decidido hoje à tarde em Interlagos. Campeonato Brasileiro de Marcas, um oferecimento Alpi Veículos. Quem busca desempenho sai na pista da Alpi. Hoje, com a realização em Interlagos do primeiro Racing Day, esse termo em inglês passa a fazer parte do vocabulário do torcedor brasileiro, com a força e o impacto de uma grande novidade. Mas a verdade, porém, é que não há nada de novo num dia repleto de corridas para o paulistano que gosta de automobilismo. O Campeonato Paulista realiza um Racing Day a cada etapa, que nesta temporada foram 12, e apresentaram uma média de 7 corridas por evento. A programação teve início com a prova de Fórmula 1600, que apresentou um bom grid, mas não contou com a presença do campeão Douglas Pittoli. Com a vitória nesta última etapa, Fausto Gaudio garantiu o vice-campeonato na Fórmula 1600. Bom, para a próxima temporada a gente tem bastante contato com equipes de Fórmula Ford, Fórmula Opel, se essa vier, e Fórmula 3. Mas ainda está muito indefinido por parte de todos, porque a situação do país não está ajudando, né? Então eu estou batalhando alguns testes nessas categorias e a definição realmente só para janeiro ou talvez fevereiro até. Para fechar a temporada da Fórmula Super 1600, a última prova do ano contou uma história muito semelhante à do próprio campeonato. Após uma primeira largada cancelada ainda antes do sinal verde, Robbie Pérez pulou na frente e passou a comandar a prova com tranquilidade. Seu principal adversário, Lineu Linardi, largou na última posição do grid, mas na primeira passagem já era o terceiro colocado. Mais uma volta e o carro verde da Nacional Saúde já ocupava o segundo posto. Lineu queria a liderança e partiu atrás de Robbie, diminuindo bastante a distância que o separava do campeão. Enquanto isso, José Ferraz corria tranquilo no terceiro lugar. Lá na frente, os dois ponteiros começaram a lutar pela primeira posição. Lineu ultrapassara Robbie, mas o argentino deu o troco no final da reta dos boxes.
O dia era mesmo de Lineu Linardi, que voltou à liderança e conseguiu fugir de Rob Pérez. Sem mais alterações, os dois cruzaram a linha de chegada, nesta ordem e bem à frente de José Ferraz, o terceiro colocado. A brilhante atuação de Lineu Linardi nesta prova se compara à sua própria história na temporada. Largou atrás, cresceu de rendimento e acabou a competição andando mais do que o próprio campeão. A gente vai pegando muita experiência. A primeira vez que eu sentei no carro, nunca tinha sentado no carro de corrida. Eu comecei cedo nessa categoria. Essa categoria foi boa, que ela me ensinou muita coisa. Conheci excelentes pessoas como o Mário Miguel, excelentes pilotos como o Ferraz, excelentes preparadores como o Paulão, Ferreirinha e muitos outros. E isso foi me ensinando muita coisa, foi me dando muita cabeça. Com o tempo fui aprendendo bastante. Acredito que cada vez mais a gente procura crescer de produção. E, bom, eu só posso dizer que foi um ano fantástico para mim. Minha vida mudou muito esse ano. Batemos recordes de pista no ano de estreia, vencemos corridas, fizemos misérias aqui. E eu acho que essa categoria só me trouxe de alegria. Pro ano que vem a gente vai pro Canadá. E antes de ir para lá, provavelmente a gente faça algumas provas aqui em São Paulo. E se não, seria só o Canadá mesmo. Fórmula 2000 Challenger. E é isso aí. Acho que para esse ano foi excelente. A prova da categoria Turismo A era composto por 28 carros, cuja potência somada se aproxima dos 2.500 cavalos de força. Apertar este botão verde, que autoriza a largada, é o mesmo que liberar 2.500 cavalos da mais pura emoção. Isso ficou claro já na primeira curva, onde Mário Ocota, que largara na pole, mas caíra para o segundo lugar, rodou e levou uma batida de Justiniano Viana. O campeão Renato Marlia aproveitou-se desta confusão inicial e escapou na liderança. Marlia venceu a primeira bateria, com Fantinatti em segundo e Paoli em terceiro. Marlia repetiu na segunda bateria o que fizera na anterior. Largou na frente, foi embora e passou a administrar a corrida. Bons pegas surgiram nos pelotões intermediários. Mas a melhor disputa aconteceu entre Marcos Fantinatti e Pereira, que lutaram a bateria inteira pelo segundo lugar. A classificação final da última etapa da Turismo A apontou a vitória de Renato Marlia. Aguardada com grande ansiedade, a prova da Speed 1600 era responsável pela maior expectativa do dia. Único campeonato ainda indefinido, a categoria apresentava 4 pilotos com chances quase iguais de conquista do título. Nilson Vicentini era o líder da classificação, com Luiz Fernando Batista logo atrás, seguido de perto por Alberi Spínola e Renato Morguilo. Os 4 candidatos largariam para o tudo ou nada, tendo como cenário, mais uma vez, a imponência de um autódromo como Interlagos, absolutamente preenchido por quase 50 Fuscas, preparados para a competição. Na primeira passagem pelo S do Senna, uma quantidade assustadora de carros consegue se espremer numa pista que parece estreita, como o gargalo de uma garrafa. Sem que se possa entender como eles conseguem passar por este primeiro obstáculo sem nenhum acidente, Luiz Fernando Batista sai na frente, seguido por Nilson Vicentini, José Freitas e Renato Morguilo. Outro candidato ao título, Alberi Spínola, ocupava a 6ª posição. Vicentini assume o comando e é fortemente pressionado por Batista. A disputa pelo título começa a esquentar. Enquanto isso, alguém meio perdido confunde terra com asfalto. Para outros, a corrida de encerramento da temporada não é mais do que um passeio. O mesmo não acontece com aqueles que lutam pelo campeonato. Aqui Vicentini dá uma entortada após ser empurrado por Batista. Lá na frente, Nilson e Luiz Fernando mantêm seu duelo. Mas de repente, o Fusca branco de Luiz Fernando aparece sozinho em primeiro. Nilson havia escorregado numa mancha de óleo e caíra para a 5ª colocação. Tentava agora ultrapassar Alberi Spínola, mas os dois se enroscaram na saída da curva, provocando um acidente que envolveu 4 carros. A disputa do campeonato havia esquentado ao máximo, e o resultado de toda esta briga foi a liderança de Batista, com Stanley em segundo, Morguilo em terceiro e Vicentini em quarto. Sem disputar título nenhum, Stanley Wesser fazia uma excelente corrida e acabou por assumir a liderança, ultrapassando Batista na subida do Laranjinha. Considerado culpado pelo acidente com Alberi, Vicentini foi desclassificado e encostou seu carro no box. A corrida continuou e Luiz Fernando diminuiu o ritmo para garantir o campeonato. A bandeira quadriculada foi dada para Stanley Wesser em primeiro e Renato Morguilo em segundo. Luiz
Luiz Fernando Batista chegou em terceiro e somou os pontos necessários para conquistar o título desta temporada. Depois de muitas emoções no Campeonato Paulista, essas são as últimas voltas que o paulistano vai assistir do seu campeonato. Automobilismo Regional de São Paulo agora só em abril, depois do Grande Prêmio Brasil, que fará com que o autódromo seja fechado para as reformas.